Livro A Gênese, de Allan Kardec. Primeira parte, capítulo 6. Uranografia geral. Descrição do céu. Nota de Allan Kardec. Este capítulo foi extraído integralmente de uma série de comunicações ditadas na Sociedade Espírita de Paris entre 1862 e 1863, sob o título de Estudos Uranográficos, e assinados pelo espírito Galileu. O médium foi o senhor Camille Flammarion. O espaço e o tempo. 1. Diversas definições de espaço já foram dadas, mas a principal foi esta. O espaço é a extensão que separa dois corpos. Alguns sofistas, aqueles que defendem argumentos inconsistentes do ponto de vista lógico, deduziram que, onde não existem corpos, não pode existir espaço. Foi esse argumento que levou alguns doutores em teologia a estabelecerem que o espaço é necessariamente finito, alegando que um certo número de corpos limitados, quanto à quantidade, não poderiam formar uma série infinita, e que, onde acabassem os corpos, o espaço igualmente acabaria. Também definiram o espaço como sendo o lugar onde se movem os mundos, ou o vazio, onde a matéria atua, e assim por diante. Deixemos todas essas definições que nada definem nos lugares onde elas estão. O espaço é uma dessas palavras que expressam uma ideia primitiva e incontestável, ou seja, ela se basta por si mesma. Não precisa ser explicada. As diversas definições que podem ser utilizadas só irão atrapalhar o entendimento de um conceito tão simples. Todos nós sabemos o que é o espaço, e eu, Galileu, apenas quero estabelecer que ele é infinito, a fim de que os nossos estudos futuros não encontrem nenhuma barreira que se oponha às investigações que vamos fazer. Ora, eu digo que o espaço é infinito porque é impossível imaginarmos um limite qualquer para ele, e porque, apesar da dificuldade que temos em conceber o infinito, ainda é mais fácil para nós avançar eternamente em pensamento pelo espaço, do que parar num ponto qualquer, depois do qual não encontraríamos mais extensão a percorrer. Para compreendermos que o espaço é infinito, mesmo tendo que utilizar as nossas faculdades limitadas, vamos supor que, se partíssemos da Terra, que se encontra perdida no meio do infinito, para atingir um ponto qualquer do universo com a velocidade prodigiosa da faísca elétrica, que percorre milhares de léguas por segundo. Depois de percorrer milhões de léguas, mal tendo deixado a Terra, nós estaríamos num lugar onde o nosso planeta nos apareceria apenas com o aspecto de uma pálida estrela. Passado um instante, seguindo sempre na mesma direção, chegaríamos a essas estrelas longínquas que mal se consegue ver na Terra. Nesse ponto, a Terra desapareceria inteiramente do nosso olhar, perdida nas profundezas do céu, assim como o próprio Sol, com todo o seu esplendor, também desapareceria da nossa visão pela distância que nos encontraríamos dele. Estamos nos deslocando sempre na mesma velocidade de relâmpago, da luz, e a cada passo que avançamos na imensidão, ultrapassamos outros sistemas planetários, ilhas de luz etérea, estradas cheias de estrelas, lugares suntuosos onde Deus semeou mundos com a mesma abundância com que semeou as plantas nas planícies terrestres. Ora, estamos caminhando há poucos minutos e já estamos separados da Terra por centenas de milhões e milhões de léguas. Bilhões de mundos passaram pelos nossos olhos e, na realidade, não avançamos um só passo que seja no universo. Se continuarmos durante anos,
séculos, milhares de séculos, 100 vezes milhões de séculos, e sempre com a mesma velocidade do relâmpago, da luz, ainda assim não teríamos avançado um passo sequer. E isso aconteceria para qualquer lado que nós nos dirigíssemos, partindo desse grão invisível que deixamos e que se chama Terra. Eis aí o que é o espaço. 2. O tempo, assim como o espaço, também é uma palavra que se define por si mesma. É possível fazer uma ideia mais exata do tempo quando estabelecemos a sua relação com o infinito. O tempo é a sucessão das coisas. Ele está ligado à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Vamos nos imaginar na origem do nosso mundo, na época primitiva em que a Terra ainda não se movia sobre o impulso divino, ou melhor, no começo da Gênese. Nesse período, o tempo ainda não havia saído do misterioso berço da natureza, e ninguém poderia dizer em que época, em que século nos encontrávamos, visto que o pêndulo do tempo ainda não havia sido posto em movimento. Mas silêncio! Soa no relógio da eternidade a primeira hora de uma Terra isolada, e o planeta se move no espaço. Desse momento em diante, existe entardecer e amanhecer. Distante da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel, embora o tempo continue passando por muitos outros mundos. Para a Terra, o tempo começa a ser marcado e, durante inúmeras gerações, os anos e os séculos serão contados. Vamos nos transportar agora para o último dia desse mundo, a hora em que, curvado pelo peso da velhice, ele se apagará do livro da vida para aí não mais reaparecer. Interrompe-se então a sucessão dos acontecimentos. Os movimentos terrestres que mediam o tempo cessam, e com eles o tempo termina. Essa simples exposição das coisas naturais que dão nascimento ao tempo, que o sustentam e deixam com que ele se extingua, é o suficiente para mostrar que, observando do ângulo em que devemos nos colocar para os nossos estudos, o tempo é uma gota d'água que cai da nuvem para o mar e cuja queda é medida. Para cada mundo, neste vasto infinito, teremos um tempo diferente e esses tempos serão incompatíveis entre si. Fora desses mundos, somente a eternidade substitui essas efêmeras sucessões, o tempo. Somente a eternidade enche tranquilamente com a sua luz imóvel a imensidão dos céus. Imensidade sem limites e eternidade sem limites são essas as duas grandes propriedades da natureza universal. O olhar do observador, que atravessa as incomensuráveis distâncias do espaço, sem jamais encontrar algo que o detenha, e o olhar do geólogo, que vai buscar a origem além dos limites das eras, ou que desce às profundezas da eternidade, em que ambos um dia se perderão, atuam harmonicamente, cada um na sua direção, para adquirir essa dupla noção do infinito, extensão e duração. Dentro dessa ordem de ideias, fica fácil compreender que o tempo é apenas a relação entre as coisas transitórias e que depende apenas das coisas que são medidas. Se tomássemos os séculos terrestres por unidade de tempo e juntássemos milhares e milhares deles para formar um número colossal, esse número nunca representaria mais do que um ponto na eternidade. O mesmo aconteceria se milhares de léguas fossem adicionadas a outras milhares de léguas. Elas não representariam mais do que um ponto na extensão. A vida da alma não pode ser contada por séculos, pois poderíamos nos imaginar tendo a idade de um número de séculos tão extenso quanto o equador terrestre, e nos sentirmos envelhecidos desse número de séculos, sem que, na realidade, a nossa alma pudesse contar um dia a mais em sua vida. Se acrescentássemos a esse número imenso de séculos uma outra série de números, tão longa como daqui ao Sol,
E se imaginássemos viver durante uma sucessão prodigiosa de períodos seculares, representados pela adição de tais números, quando chegássemos ao fim, o inconcebível número de séculos que pesaria sobre os nossos ombros seria como se esses séculos não existissem. Diante de nós estaria sempre toda a eternidade. O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não está sujeita a nenhuma medida do ponto de vista da sua duração, pois para ela não existe começo e nem fim. Para a eternidade, tudo é o presente. Se os séculos e séculos são menos que um segundo em relação à eternidade, qual é então a duração da vida humana? De uma encarnação.